boa tarde novamente para todo mundo. Boa tarde, Samanta, que está acompanhando a gente. Boa tarde, professora Marjorie. Boa tarde também a Vanessa e a Lilian. Acertei os nomes, né? Pronto. Sim. Ó. Então, gente, nós teremos aqui alguns tópicos, né, a respeito das disciplinas de Física e Biologia. E, posteriormente, vocês também vão receber algumas instruções com relação à atividade de Química, certo? Pelo professor que, posteriormente, vai falar com vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar de um tema simples, relativamente, mas que a gente pode colocar alguns tópicos interessantes para a gente trabalhar, tá? A minha aula vai ser um pouco, vocês vão perceber que vai ser um pouco até mais rápido que as outras que a gente teve, porque essa aula é mais conceitual. Então, vai ter muito mais teoria e vou logo adiantando para os que não gostam de cálculo, né? Apesar de que eu acho que é uma maravilha, mas não tem cálculo, tá? Então, teremos uma aula praticamente só de teoria aí para a gente hoje, tá? E aí, gente, nós vamos tratar hoje sobre os estados físicos da matéria, tá? Esses estados físicos, gente, eles são, obviamente, determinados pela distância entre as moléculas, tá? E aí, eu posso considerar uma distância entre as moléculas ou uma distância entre as conexões moleculares e também ainda posso acrescentar um nível de energia cinética que movimenta as partículas de uma amostra. Então, o que a gente vai perceber na parte da física é que eu consigo considerar o estado físico de uma matéria pela energia cinética das moléculas que compõem aquela matéria. Então, o que é essa energia cinética? É aquela energia que advém do movimento. Então, se eu tenho uma partícula e ela se movimenta gerando velocidade, existe uma energia cinética atuando. Então, de acordo com essa classificação, comumente a gente estuda na parte da química uma divisão mais prática, que são aquele estado físico da matéria no estado sólido, no líquido e no gasoso, tá? E aí hoje nós vamos ver mais duas considerações, tá? Mais dois tópicos de estado físico, que é o estado de plasma e o condensado de Bose-Einstein. Na verdade, nós vamos perceber, quem for estudar aí a fundo esse conteúdo, vai perceber que hoje a ciência trata 7 estados físicos. Além desses 5 colocados, nós ainda temos um 6º estado, chamado de gás fermiônico, e um 7º estado da matéria, chamado de superfluido de polaritions. Só que esses dois últimos, eles ainda estão sendo estudados. E esse condensado, ele praticamente está sendo traduzido agora. Então, a maioria dos artigos, a maioria dos conteúdos, aí para quem se interessar em saber, posteriormente à aula, você só vai encontrar esses assuntos mais em artigos estadunidenses, canadenses, mais nessa parte em inglês, né? Mais traduzido na língua inglesa. Até porque isso é uma parte bem específica da físico-química. Mas eu trouxe para a nível de curiosidade, tá? Então, a gente tem 3 estados conhecidos, sólido, líquido e gasoso. Vamos estudar aí o que é esse plasma e o que é esse condensado de Bose-Einstein. E aí, se você perceber na figura, você vai analisar aí, ó, que no estado sólido as minhas partículas estão bem próximas, no estado líquido elas já vão se distanciar um pouco, e no estado gasoso elas se distanciam a uma distância maior do que no estado líquido, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar que a gente vai aqui respondendo, certo? Então, gente, aqui é só para que a gente consiga entender essa diferenciação, tá? Entre esses 3 estados físicos principais. Se você for de baixo para cima, você vai perceber que essas partículas, elas vão se distanciando umas das outras ainda mais ao mudar o seu estado físico, tá? E aí, essa mudança de estado físico é o que a gente estuda lá na química do primeiro ano,
Quando eu tenho um estado líquido, passa para o sólido, ou do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido. A gente vai dar hoje também uma revisada sobre, mas intuitivamente é isso, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta novamente, vocês podem fazer aí também, as meninas leem no chat para mim, que a gente vai solucionando essas dúvidas. E aí, com relação a esse grau de agitação das moléculas, eu posso considerar a forma e o volume de cada estado. Então, no estado sólido, a minha forma é fixa, o meu volume é fixo, então eu tenho um baixo grau de agitação. No estado líquido, a minha forma é variável, o meu volume ele é fixo e tem um médio grau de agitação. No estado gasoso, a minha forma é variável, o meu volume é variável e eu tenho um alto grau de agitação entre as moléculas. Alguma pergunta, gente? Alguém? Mágica, alguém colocou alguma Até coisa? agora não, Matheus. Pronto. Quando a gente estuda estado gasoso, gente, a gente vai perceber lá na frente que esse estado gasoso ele vai se diferenciar em dois tópicos, o vapor e o gás. Então, esse vapor e esse gás, eles dependem de uma temperatura chamada de temperatura crítica. Se a minha temperatura está abaixo da temperatura crítica, ele está no estado de vapor. Se a minha temperatura está acima da temperatura crítica, ele está no estado de gás, tá? E aí a gente só vai entender mesmo essa diferenciação quando a gente começar a estudar o diagrama de fases da água. Mas aí eu vou deixar a nível posterior, mais para que vocês entendam que existe essa diferença entre gás e vapor. E aí a gente vai considerar o nosso quarto estado, que é o estado de plasma. Ele não é realmente um estado comum a ser encontrado no planeta Terra, mas em contradição, ele é o mais encontrado no universo. Então aí existe um alto nível de energia cinética entre as partículas que formam esse tipo de estado. E aí, devido a essa quantidade de energia cinética ser extremamente alta, a gente pode dar aí o exemplo de estrelas, que são bolas de plasma extremamente aquecidas, né? Superaquecidas. O que se relaciona diretamente com o nível de energia cinética. Se o meu nível de energia cinética é alto, então, consequentemente, a temperatura também aumenta. E aí, obviamente, se tem essa relação de ter um superaquecimento. O nosso quinto estado é um estado chamado de condensado de Bose-Einstein, tá? Ele também é comumente conhecido como luz líquida, e aí esse estado ele só ocorre quando os átomos de gás com uma densidade realmente baixa são resfriados até chegarem no que nós chamamos de zero absoluto, né? Onde esse zero absoluto, em escala Celsius, corresponde a menos 273,15, ou em Kelvin igual a zero, tá? E aí, lembrando que esse zero absoluto é uma temperatura extremamente baixa, onde praticamente é inexistente o movimento entre as partículas, tá? Então, aí, quem já assistiu Cavaleiros do Zodíaco vai entender o que é esse zero absoluto aí, tá? E aí a gente tem as nossas mudanças de estado físico nesses três estados da matéria. Então, do sólido para o líquido eu tenho fusão, do líquido para o gasoso eu tenho vaporização, alguns livros tratam como evaporação também, do gasoso para o líquido eu tenho a condensação ou a liquefação, do líquido para o estado sólido eu tenho a solidificação, do sólido para o gasoso, eu tenho a sublimação, e do gasoso para o sólido eu também posso chamar de sublimação ou de sublimação cristalizada, tá? Então, são esses aí as mudanças de estado físico para esses três estados da matéria. Obviamente, pode ser que em um futuro bem próximo a gente possa perceber aí uma alteração nessa classificação geralmente estudada. Alguma dúvida? Não. Então, vamos continuar.
Vamos aí resolver um exercício simples. Olha só. Eu tenho aí 4 exemplos e eu quero saber quais as mudanças de estado físico que estão relacionadas diretamente com cada exemplo, tá? Então, eu tenho uma pedra de naftalina deixada no armário, eu tenho uma vasilha de água deixada no freezer, eu tenho uma vasilha de água deixada no fogo, e eu tenho o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, a gente tem aí 4 exemplos, cada exemplo corresponde a um estado, a uma mudança de estado físico da matéria. Vamos aí identificar qual seria a nossa alternativa. Olha só, eu tenho uma pedra de naftalina que eu deixei no armário. Aquela pedra de naftalina, ela está ali no seu formato sólido e quando deixada no armário, ela passa para o estado gasoso, tá? E aí, provavelmente, vocês já devem saber o que é uma naftalina, né? Geralmente ela é utilizada ali pelas pessoas com mais idade para evitar mau cheiro, para evitar mofo, enfim. Utilizada aí também em armários muito antigos, guarda-roupas muito antigos, em casas assim mais antigas vocês vão perceber que existem essas pedrinhas ali espalhadas, né? Não possui um cheiro tão agradável, mas ela é útil por isso. Então, se eu tenho um objeto no estado sólido e ele passa para o estado gasoso, eu tenho aí o que nós chamamos de sublimação, tá? Então, a gente já sabe aí a nossa primeira mudança de estado físico. Se a gente tem uma vasilha com água e deixa no freezer, dependendo do tempo que essa água fica nesse freezer, a gente vai perceber que a temperatura vai começar a diminuir. Consequentemente, essa água que estava no estado líquido passa para o estado sólido. É o que nós chamamos de solidificação. Depois a gente tem um exemplo de uma água em uma vasilha que está sendo deixada no fogo. Depois de um determinado tempo, nós vamos perceber que essa água, ela vai, obviamente, ser aquecida e ela vai passar para o estado gasoso. E aí a gente tem a nossa terceira mudança de estado físico, que é a evaporação ou evaporização, tá? E no quarto e último exemplo, a gente tem um pedaço de chumbo que está no estado sólido e quando a gente aquece, ele passa para o estado líquido. Então, do estado sólido para o estado líquido é o que nós chamamos de fusão. Dentro dessas considerações, nós já sabemos a nossa alternativa. Então, sublimação, solidificação, evaporação, evaporização e fusão, que corresponde à nossa letra A. Alguma dúvida? Não, Matheus, eles estão confirmando que não. Pronto. Essa é a parte mais simples da física. Todo mundo gosta dessa parte. Não sei porque não tem cálculo. Eu prefiro o cálculo, mas tudo bem, né? Então, vamos lá. Quando a gente estuda essas mudanças de estado físico, nós vamos aí começar a trabalhar com a nossa introdução à calorimetria. A gente estudou, na verdade, né? Um tipo de calor chamado de calor latente e um outro tipo de calor chamado de calor específico. O meu calor específico, ele influencia na mudança de temperatura, mas eu não tenho mudança de estado físico. No meu calor latente, eu não tenho mudança de temperatura, mas eu tenho uma mudança de estado físico. Então, para isso, foi elaborado o que nós chamamos de curvas. Então, a gente tem uma curva de aquecimento, ou seja, à medida que a minha temperatura vai aumentando, eu vou ali tendo uma mudança de estado físico e na curva de resfriamento, a minha temperatura vai diminuindo, gerando novamente uma nova mudança de estado físico. Então, como é que funciona esse gráfico? O meu gráfico diz que na letra A eu tenho um objeto no estado sólido e aí eu tenho uma mudança de temperatura. Quando eu chego em um determinado ponto, eu entro na letra B, ou seja, existe uma mudança de estado físico. Se você prestar atenção na letra B,
a minha temperatura é constante. Então, naquele momento em que a minha temperatura é constante, há uma mudança de estado físico. Eu tenho uma mudança chamada de fusão. Eu tinha um objeto no estado sólido e ele passa para o estado líquido. Então, na letra C, eu permaneço com ele no estado líquido. Na letra D, ele muda de estado físico novamente, porque a minha temperatura é constante. Então, ele passa do estado líquido para o estado gasoso, ao qual nós chamamos de evaporação. E aí, na letra E, você pode prestar atenção que há uma mudança de temperatura, então não há mudança de estado físico. Letra E corresponde ao nosso estado gasoso. E na volta, na curva de resfriamento, eu tenho a mesma classificação, obviamente mudando o nome do meu estado físico. Então, na letra F, estado gasoso. Na letra G, muda de estado físico do gasoso para o líquido, ao qual eu chamo de liquefação ou condensação. Na letra H, eu continuo com o meu objeto no estado líquido. Na letra I, eu tenho uma mudança de estado físico do líquido para o sólido, chamado de solidificação. E na letra J, eu permaneço com o meu objeto no estado sólido. Só agitar essa palavra, por gentileza. Dúvidas? Alguma dúvida? Não, Matheus. Show de bola. Então, vamos aí. Ó. Curva de aquecimento e resfriamento é isso, tá? Não tenho que estudar. Se é isso aí, qualquer questão que for cobrada sobre esse assunto, eu vou conseguir responder com base nessa tabela, tá? Então, vamos aí, ó. Eu tenho um gráfico, e aquele gráfico você pode perceber que vai diminuindo a temperatura ao longo do tempo. Se eu tenho uma diminuição de temperatura, gente, eu tenho uma curva de resfriamento. Então, vamos identificar, primeiramente, o que é que acontece nessa curva de resfriamento. Vamos analisar. Olha só. Na curva de resfriamento, nós temos as seguintes características. Vou anotar aqui com vocês. Olha só, eu tenho meu objeto no estado sólido, na letra A. Na letra B, acontece a mudança do sólido para o líquido. Vou até anotar logo aqui os meus estados físicos. Aliás, eu fiz só uma inversão aqui, perdão, que é estado gasoso. Perdoe-me. E na letra E, sólido. Muito bem. Na letra B, eu tenho uma mudança do estado gasoso para o estado líquido. Então, aqui na letra B, nós chamamos de condensação ou liquefação. Escolham aí o nome mais apropriado. E na letra D, eu tenho uma mudança do estado líquido para o estado sólido, que nós chamamos carinhosamente de solidificação. Alguma dúvida nessa classificação? Alguém aí no chat, alguma dúvida? Ainda não, Matheus. Pronto. Então, curva de resfriamento vai do gasoso até o estado sólido novamente, passando pela mudança de estado físico, condensação, e passando por outra mudança de estado físico chamado de solidificação. E aí você pode prestar atenção que nas mudanças de estado físico, a minha temperatura ela é constante, ou seja, não há alteração de temperatura, tá? Aí é o que nós atribuímos ao nosso calor latente. Então, vamos lá. Analisando novamente. O fenômeno que ocorre na região B é chamado de solidificação. Tá certo ou errado? Podem abrir aí o áudio, falar no chat.
Letra B, o meu estado, a minha mudança de estado físico é solidificação, gente? Sim ou não? Estão dizendo que não. Não. Minha mudança de estado físico é a condensação ou liquefação, tá? Na letra B, na região C, existe somente a fase sólida, tá certo ou errado? Na letra C é o estado sólido? Sim ou não? Dizendo novamente que não. Não, porque aqui na letra C eu tenho o estado líquido. Muito bem. Na letra C, diz que as regiões B e D, a minha temperatura não é constante, certo ou errado? B e D, a temperatura não é constante, certo ou errado? E aí? Estão dizendo que é errado. Errado, porque aqui a gente percebe, ó, que a nossa temperatura ela é constante. Na região D da curva, coexistem as fases sólida e líquida. Verdadeiro ou falso? Letra D, mudançazinha de estado do líquido para o gasoso, solidificação. Essa solidificação acontece entre o estado líquido e o estado gasoso, opa, sólido. Eu sempre confundo isso aqui. Perdão. Estão dizendo que é Sólido. verdadeiro. Verdadeiro, né? Só coloquei para a gente lembrar mesmo. Na região D diz que existe fase sólida e gasosa? Não. A fase sólida e gasosa está bem aqui na letra B, né? Que é a liquefação. Então, nesse sentido, a nossa alternativa certa é a letra D. Alguma dúvida, gente? Não, Matheus. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? É uma aula realmente bem simples mesmo, para dar introdução à nossa termodinâmica, que a gente vai ver na próxima semana, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem perguntar. Se tiveram dúvidas e não quiserem colocar no chat, vocês podem perguntar no privado, viu? Vou deixar agora vocês com a segunda melhor disciplina de natureza, mais a melhor professora de biologia, tá? Marjorie. Oi, meninas, boa tarde. Como eu falei, hoje a gente vai ter a participação das meninas, da Lilian e da Vanessa, né? Lembrando que todos os estagiários estão no grupo das turmas de vocês, certo? Então, a Lilian e a Vanessa estão no grupo do segundo B. No segundo A, eu tenho a Alana e o Jonatas. E no segundo C, eu tenho a Yudilene e a Tatiana. Então, vocês vão poder procurar eles para tirar as dúvidas, né? Sempre estão disponíveis lá para dar uma ajuda a vocês, tá bom? Então, eu vou passar a palavra aqui para a Lilian, que vai iniciar a apresentação. Logo em seguida, que bom, Gabriel, é assim, caindo, levantando. E logo em seguida a Vanessa vai entrar e eu finalizo com vocês, tá bom? Então, Lilian, pode iniciar. Boa tarde, Marjorie, boa tarde, turma. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Fico feliz de ter esse momento com vocês e é o meu primeiro momento de estágio, então reforço o que a professora Marjorie falou sobre nos procurar. Podem nos procurar com dúvidas para a elaboração das atividades e é isso, tá? Então, vamos dar sequência, né? A gente vai falar sobre o sistema urinário e linfático. Eu vou começar com o sistema urinário, em sequência, entra a Vanessa e a professora Marjorie finaliza. Pode passar. Bom, então, como todos os sistemas que vocês já viram antes,
Sempre foi falado em 2 momentos específicos, né, 2 momentos que se divide didaticamente esses sistemas, tanto do ponto de vista da anatomia, como do ponto de vista da fisiologia. Então, aqui no urinário, a gente também faz essa divisão e vai explicar para vocês baseado nisso. Essa imagem que está no slide é para vocês verem, de modo geral, o que seria esse sistema urinário e onde ele está posicionado no corpo. Pode passar. Então, simplificando, o que seria o sistema urinário? Ele basicamente é composto pelos rins, que vocês já conhecem, já ouviram falar, o ureter, que é esse canal que segue a partir dos rins, a bexiga, que é onde é armazenada a urina, e depois a uretra, que é por onde sai efetivamente a urina. Isso tudo é a caracterização, por exemplo, anatômica do sistema. Pode passar. Tá? Mas onde é que fica esse sistema no nosso corpo? Eu já disse que fica no tronco, vocês viram aqui, nessa região do abdômen, mas, na verdade, não é na frente do corpo, é mais aqui na região posterior, ou seja, para trás, como se você estivesse pegando aqui nas costas mesmo. E, inclusive, algumas vezes, quando a pessoa tem dor nas costas, na verdade, não é dor na coluna ou na musculatura, pode ser uma dor nos rins. E aí a gente pode falar depois para vocês em algum momento. Mas é mais ou menos onde esse moço está pegando aí nas costas, aqui, ó, a posição dos rins. Mas se eu fizesse um corte nos rins, como se eu cortasse de cima para baixo, como se eu estivesse cortando uma fatia de bolo, eu consigo visualizar ele assim, por dentro. E aí eu consigo dividir ele em 3 pedaços importantes para vocês entenderem como ele é. Pode ir passando que a gente vai, a cápsula renal, que é esse envolto, como se fosse uma capa que protege o rim. Aí depois, o córtex, que é mais dentro um pouquinho, e mais dentro ainda a medula, que é onde tem esse miolinho aí que parece um triangulinho, é bem mais no centro. Nesses 2, pode passar mais uma vez? Nesses 2, no córtex e na medula, é onde a gente vai encontrar o néfron, que eu vou falar depois para vocês, mas é a subunidade, digamos assim, que faz a filtração do sangue, que é quando a gente vai entender para que serve esse sistema, então, no nosso corpo? Por que ele está lá? Pode passar. Então, eu falei para vocês da anatomia, agora, de forma simples, e vou passar para a função, ou seja, para que eu tenho, então, esse sistema no meu corpo? E aí, pode passar. O sistema urinário, ele está responsável principalmente pela, pode passar mais uma vez? Produção de urina, certo? A fabricação propriamente dita da urina, o transporte, ou seja, levar essa urina para algum lugar, ela não pode ficar parada ali, armazenada, ela pode ficar parada mais um tempo específico e depois ela tem que ser eliminada. E todos esses processos acontecem em cada parte dessa que eu citei mais na frente, mas a gente vai conferir mesmo na etapa da fisiologia, ou seja, o como funciona. Pode passar. Então, como é que funciona esse sistema? Vamos ver em sequência. Essa imagem aí é um recorte do néfron. É um recorte didático, tá? Se vocês forem ver dentro do rim, naquele cortezinho lateral que vocês viram, do lado da fotinha do moço com as mãos nas costas, ali tem milhões, centenas de milhares de néfrons, mas se eu conseguisse pegar um néfron só e aumentasse ele muitas, muitas vezes, eu viria ele de forma didática assim. Então, é como se fosse um canudinho contorcido junto com outro canudo, assim, formando mais ou menos essa alça, né, uma bolinha, uma alça que desce, depois uma alça que sobe e vai seguindo. E esses túbulos que vocês vão ouvir falar depois, na verdade, é por onde vai passando, passa inicialmente a primeira leva de sangue, aqui na arteríola aferente, se vocês forem ver, o sangue entra aí pode dar um cliquezinho. Quando ele entra aí, ele entra com uma quantidade de ureia, que é justamente o que a gente não quer no nosso sangue. A gente se alimenta, e desses alimentos, do metabolismo desses alimentos, algumas coisas que não são legais para o nosso corpo precisam ser retiradas, e aí uma delas é a ureia. Então, o sangue entra com ureia pela cápsula de Bowman, também conhecida, na verdade, hoje mais conhecida como corpúsculo glomerular,
Ele entra aí ele é filtrado, aí você tem a primeira urina, digamos assim. Só que essa primeira urina ainda tem muita água e tem pouca excreta nitrogenada, que é o que a gente quer tirar do nosso corpo. Então, o sangue volta, passa por esse túbulozinho vermelhinho, onde vocês estão vendo as setinhas vermelhas, mas essa urina, primeira urina, continua pelo túbulo amarelo. E aí ela vai seguindo aí num processo de reabsorção e secreção. Como assim, Lilian? Reabsorção de água, eu quero tirar a água de dentro da urina, devolver essa água para o sangue, para o corpo, e reabsorver, ou melhor, absorver secreções que ainda precisam vir para a urina para ser tiradas do meu corpo. Aí pode dar um clique, que são secreções de amônia e ácido úrico, sais, coisas que eu preciso tirar. E aí, quando essa etapa finalizar, lá no ducto do coletor, que é esse último onde o mouse está parado, você vai ter, pode dar mais um clique, justamente onde tem a saída da urina, propriamente dita. Essa urina cai lá naquele canal do rim, um canal maior, como se fosse uma taça, e segue pelo ureter, vai para a bexiga, fica lá um tempinho, e depois é excretada em condições adequadas, né, sob condições ideais. Mas, basicamente, é assim que a urina é produzida, né, ou seja, purificando o sangue da gente, limpando o sangue da gente, e depois sendo excretada por pelos órgãos do sistema excretor, no caso aí que eu mencionei para vocês, tá bom? Então, essa é minha etapa, eu contribuí, acho que até aqui, a Vanessa provavelmente vai dar sequência agora. Oi, pessoal, boa tarde. Dá para me ouvir? Dá sim, Vanessa. Pronto, eu não vou ligar a minha câmera porque eu estou utilizando dados móveis e a qualquer momento eu posso me desconectar porque eu estou no trabalho e aqui é muito ruim de área, tá? Então, eu vou falar da continuidade, né? Falando sobre o sistema linfático. Pode passar. Como esse sistema é formado, né? O sistema linfático, ele é formado por alguns órgãos, por vários vasos e por um líquido que o circula. Como vocês podem ver, né, tem algumas perguntinhas que eu vou dar continuidade falando num próximo slide. Pode passar. Então, esses vasos que vocês estão vendo, chamado de vasos linfáticos, e esses pontinhos é conhecido como os linfonodos ou nódulos linfáticos. Como eu falei, né, ele é formado por uma rede de vasos e quando o sangue se... Alguém está com o microfone ligado. Que merda. Pronto, ó. Quando o sangue circula pelo corpo, ele tem que trocar, né? Ele troca algumas células de defesa saem para combater e acaba vazando um líquido, né? Esse líquido é o plasma sanguíneo. Uma parte desse plasma, ele é reabsorvido, mas tem uma parte que acaba que fica no meio das células, num líquido intersticial. E esse líquido que não volta, que não é reabsorvido, esse líquido que não volta, né, a linfa que é o líquido que percorre pelo sistema linfático, que é semelhante ao plasma sanguíneo, os leucócitos, ele pode passar a imagem, por favor.
Pronto, vou falar um pouco sobre os linfonodos, né, ou nódulos linfáticos, que ocorrem em diversos pontos da rede de vasos linfáticos, que são aqueles pontinhos verdes que eu falei, e que ele funciona como um filtro, né, onde a cada passagem por ele são retiradas e permanecem nos linfonodos para ser destruída. Quando há alguma invasão de micro-organismo, por exemplo, no nosso corpo, acaba gerando uma defesa, né, que é os glóbulos brancos, e com isso esses linfonodos acabam aumentando, que, por exemplo, acho que muita gente já aconteceu, que são as ínguas, que normalmente dá na região das axilas ou virilha. Um dos órgãos bem importantes do sistema linfático é o baço, pois lá é rico em linfonodos e fica localizado abaixo da última costela. E é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, porque meu tempo aqui é curtíssimo por estar no trabalho e a professora vai dar continuidade. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Vanessa. Então, gente, eu vou dar uma continuidade aqui no sistema linfático, tá? Porque, como a Vanessa falou, ele funciona como uma espécie de filtro também, assim como o sistema urinário, né? Que filtra o nosso sangue para a produção da urina, para eliminar excretas que a gente não deseja. Os linfonodos, eles também fazem, né? Aliás, o sistema linfático todo também faz esse sistema de filtragem. Porém, o objetivo do sistema linfático é retirar o excesso de líquido do corpo e também possíveis invasores do nosso organismo, né? E por conta dessa propriedade, o sistema linfático, ele também está associado à nossa imunidade, tá? E aí é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Então, o sistema linfático, ele pode ser considerado também como nosso sistema imunológico, certo? E aí nós temos a imunidade como uma resposta do organismo em relação a qualquer corpo estranho que invada, né, nossos sistemas. Tá? Então, pode ser uma substância estranha, pode ser um micro-organismo, uma bactéria, um vírus. Então, a imunidade, ela consiste na resposta que o nosso corpo vai dar a isso, certo? Então, essa resposta, ela vai acontecer em relação a um antígeno. Guardem bem essa palavrinha, que a gente vai retomar ela novamente quando a gente for lá para a genética, a gente vai falar de novo em antígeno, tá? Então, antígeno é qualquer substância, né? Eu coloquei até uma descriçãozinha aqui para vocês. É qualquer substância, qualquer molécula que seja capaz de estimular uma resposta do nosso sistema imunológico, tá? E aí, esses antígenos, eles vão ser os anticorpos que o nosso corpo vai produzir, tá? Alguns antígenos, eles podem causar doenças, outras não. E aí, por isso, eles são classificados em dois tipos. Esses antígenos podem ser não patogênicos, ou seja, eles não vão causar nenhum tipo de doença na gente, ou ele pode ser considerado um patógeno, tá? Então, sempre que vocês ouvirem essa palavrinha patógeno, significa algum micro-organismo que ele é capaz de causar alguma enfermidade na gente, alguma doença. Geralmente são vírus, bactérias e protozoários, tá? Que são micro-organismos que são causadores de patogenias, né? De doenças, ok? Então, resumidamente, né? O sistema linfático, ele atua, né, com essa função também de imunizar o nosso corpo, tá? Através da resposta. Essas respostas, né, elas vão acontecer de duas formas, e aí eu tenho dois tipos de imunidade. Eu tenho uma imunidade que é chamada de inata, ou não adaptativa, e uma imunidade que é adaptativa ou adquirida.
Vocês já ouviram falar em alguma coisa inata? O que significa uma coisa inata? Ah, o fulaninho é um cozinheiro inato. Já ouviram falar nessa expressão? Então, exatamente, Leandro, ela é natural. Inata é uma coisa que nasce com a gente, certo? Então, quando eu falo de imunidade inata, eu estou falando de uma imunidade que a gente já nasce com ela, certo? Então, ela consiste em respostas rápidas a qualquer tipo de antígeno que a gente entre em contato, certo? Então, essa imunidade inata, ela vai ser responsável pelas respostas rápidas. E aí, consequentemente, como são respostas rápidas, ela vai usar o que já existe no nosso corpo. Por exemplo, as barreiras físicas do corpo, como a nossa pele. Então, por exemplo, você pode ter, agora que está muito na época das muriçocas, né, por exemplo. Então, uma muriçoca vai lá, pica você, automaticamente, o que é que você faz? Qual é a sensação que você tem? De coçar, né? Causa uma irritação ali na hora. Então, essa já é um tipo de imunidade inata, já é uma reação rápida que você tem, certo? Então, a pele é um tipo de barreira física do nosso corpo, tá? Essas inflamações quase que automáticas que acontecem. E a gente também vai ter um tipo de ação celular, que são essas células NK. Esse NK significa Natural Killer, ou seja, são assassinas naturais, né? É um nome mais agressivo, mas são células especializadas em neutralizar antígenos. São células que já existem no nosso corpo, no nosso sistema imunológico, e elas têm a especialidade de matar, de neutralizar qualquer tipo de corpo estranho que tenha no nosso organismo, tá? Então, sempre que eu tiver uma resposta rápida a algum tipo de invasão do nosso corpo, eu vou ter a imunidade inata ali atuando, ok? E o que é a imunidade adaptativa? Ela vai consistir de duas principais características. A gente vai ter aqui, no caso, a especificidade e memória, tá? Enquanto a imunidade inata ela é mais geral, ela vai atuar sobre qualquer tipo de coisa que atue sobre o nosso corpo, que atinja o nosso corpo, a adaptativa ela vai ter justamente uma reação direcionada a determinadas coisas. E aí, para que isso aconteça, ela vai se utilizar de uma cadeia de eventos, certo? E das principais características desse tipo de imunidade é a produção de anticorpos e de células de memórias, ok? Então, essa produção de anticorpos, ela leva um pouco mais de tempo para acontecer. E essas células de memória, elas são fabricadas, digamos assim, elas são produzidas pelo nosso organismo depois que a gente entra em contato com algum patógeno, com algum micro-organismo que causa a nossa doença. Então, como o próprio nome fala, células de memória. São células que vão memorizar aquele patógeno. Ou seja, se a gente entrar em contato de novo com um vírus, por exemplo, elas vão identificar rapidamente aquele vírus ali e a gente já não vai mais sofrer com ele, a gente já vai saber combater, certo? Então, ela já vai saber o que fazer com aquele patógeno ali. Vocês estão entendendo a diferença entre esses dois tipos de imunidade? Ou alguém tem alguma dúvida? Posso seguir, gente? Entendendo? Ok. Pronto. Então, ótimo, qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Então, de forma resumida, inata, imunidade que a gente já nasce com ela, e ela vai funcionar para respostas rápidas, certo? Reações rápidas do nosso corpo. E a imunidade adaptativa, ela é uma ação mais direcionada, certo? Ela está ligada à produção de anticorpos e de células de memória, ok? E aí, com base nessa imunidade adaptativa, que ela é adquirida com o tempo, nós vamos ter formas dessa imunização acontecer, tá?
E aí, muita atenção agora, tá? Porque tem uma grande probabilidade da gente confundir. Mas vamos lá. Imunização adquirida ou adaptativa, então, vai estar relacionada com a produção de anticorpos, ok? Esses anticorpos, nós podemos produzir ou nós podemos receber eles prontos. Como é que isso vai acontecer? No caso das duas situações, isso pode acontecer de forma natural ou artificial. Como é que eu vou produzir um anticorpo de forma natural? Entrando em contato com alguma doença. Como assim? Por exemplo, a catapora. Se você pegar a catapora é causada por um vírus, certo? Então, é uma virose. Se você entrar em contato com o vírus da catapora a primeira vez, você vai sofrer aquela doença, vai nascer várias pintinhas em você, vai coçar e tudo, N sintomas, né, da catapora. Então, você vai ficar doente, ok? Porém, essa doença vai passar, você vai se tratar, ok, vai ficar saudável lá, zerado de novo. Se você entrar novamente em contato com esse vírus da catapora, você não vai mais sofrer essa doença, porque você já vai ter produzido os anticorpos. Então, essa é uma forma de imunização natural, ok? Então, a gente produz anticorpos naturalmente quando a gente entra em contato com algum patógeno, quando a gente sofre alguma doença, tá? E como é que eu posso produzir anticorpos de forma artificial? Através da vacinação. Então, a vacina, ela tem a função de fazer com que o nosso corpo produza anticorpos para combater determinado micro-organismo, determinado patógeno, sem que a gente sofra com a doença. Né? Então, na verdade, a gente faz uma produção de anticorpos justamente para não sofrer com a doença depois. Então, a vacinação é uma prevenção, ok? E aí, quando eu tenho essa produção de anticorpos, eu chamo essa imunização de imunização ativa, tá? Quando eu produzo os anticorpos, seja através da infecção com a doença, ou seja, através da vacinação, eu chamo essa imunização de imunização ativa. Ok? Entendido até aí, gente? Mas assim, tia, se eu, Vivian Souza, tenho, tipo assim, o meu amigo uma vez pegou catapora. Sim. Aí, não sei porquê, mas eu queria pegar essa catapora. Só que aí, por eu querer pegar a catapora, eu não peguei a catapora dele. Sendo que eu fiquei o tempo todo perto dele. Aí minha mãe fala, tu só não pegou catapora porque tu queria pegar. Aí eu nunca peguei catapora hoje em dia. Nunca pegou, né? Ó, pode acontecer duas coisas. Ou você foi vacinada, certo? Quando era criança. Geralmente, a vacina da catapora está entre as vacinas que a gente recebe quando é recém-nascido ainda, tá bom? Então, ou você pode ter sido vacinada, ou seja, você já produziu os seus anticorpos, tá? Você já está, digamos, imune à catapora. Ou você pode ter ter tido contato com esse seu amigo quando ele não estava na fase de infecção, porque tem doenças que elas não são transmitidas em determinado período, como é o caso do Covid, por exemplo, né? Então, a pessoa tem um período em que ele pode infectar outras pessoas, o período de transmissão. Passou esse período, ele não passa mais para ninguém, entendeu? Agora então, sim. geralmente, a catapora, geralmente, ela é transmitida quando a pessoa está se curando. Quando ela está ficando boa da catapora, ela está ali no período de maior transmissão dela, certo? Agora sim. Entendido? Então, pronto. A Sibeli está dizendo aqui que ficou com bolinha por todo o corpo. Acho que 80% da população já pegou catapora. Eu, por exemplo, eu não peguei catapora, porque quando os meus irmãos tiveram, a minha mãe ainda estava grávida de mim. Então, não deu certo eu pegar, né? Mas aí a vacina também eu já tomei, então também não vou pegar mais. Bom,
Então, passando aqui para o outro tipo de imunização, quando a gente recebe esses anticorpos prontos, certo? Como é que a gente pode receber esse anticorpo já pronto de forma natural? Somente através de via materna. Como assim? Ou através da placenta, quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe, quando ainda é feto, ou através da amamentação, certo? Então, a única forma da gente receber anticorpos de forma natural, anticorpos prontos, é somente por via materna. E de forma artificial, por uma coisinha chamada de soroterapia. Por exemplo, quando você está lá andando no meio do mato, e aí você é picado por uma cobra, né? Já, viu, Cauã, no finalzinho. Então, se você for picado por uma cobra, você vai lá no hospital e aí você vai tomar um soro antiofídico. Esse soro, ele já contém os anticorpos. Por quê? Porque você precisa ter uma reação rápida àquilo ali. Senão você morre do veneno, tá? Então, os anticorpos, eles já são aplicados nesse soro e você já combate imediatamente aquele veneno, tá bom? Então, cuidado, muito cuidado para não confundir a vacina com o soro, tá? A vacina, ela vai fazer com que você produza os anticorpos, é imunização ativa. E o soro já possui, ai meu Deus, pessoa insistente. O soro já produz, aliás, já tem os anticorpos prontos, certo? E aí, quando você recebe esses anticorpos prontos, você tem uma imunização passiva. Ok? Então, imunização ativa, quando a gente produz os anticorpos, seja de forma natural ou artificial. Imunização passiva, quando a gente recebe esses anticorpos prontinhos, também pode ser de forma natural ou artificial. Alguma dúvida, gente? Não, né? Ok. Show. E aí, eu trouxe uma questãozinha só para a gente não se estender muito, né? Uma questão justamente sobre a imunidade, tá? Então, vamos lá. É a terceira questão da atividade de vocês. Então, ela diz assim: diariamente, o nosso organismo é invadido por uma infinidade de partículas estranhas, denominadas antígenos, provenientes do ar que respiramos, da água que bebemos e dos alimentos que comemos. Então, todo canto, gente, tem antígeno, tá? Tem coisas que podem nos contaminar. Também somos invadidos sem perceber por bactérias, vírus, fungos e protozoários. Muitos deles causadores de doenças e produtores de toxinas, que são mesma coisa que substância tóxica, que podem prejudicar seriamente nosso organismo ou mesmo causar a morte. Imunidade é a resistência ou proteção contra algo, normalmente relacionada com doenças e infecções que podem atacar o organismo. A imunidade é um conjunto de mecanismos que defendem o corpo de agentes infecciosos invasores. Algumas doenças, como desnutrição, AIDS, câncer, anemia, lúpus, alcoolismo é considerada doença sim, e etc., diminuem naturalmente a imunidade do organismo humano, certo? Então, aqui a gente tem uma breve descrição, né, do que é a imunidade. Aí, o que a questão quer da gente? Considere seus conhecimentos sobre o assunto e assinale a alternativa correta sobre a imunidade. Letra A. Pode ser somente adquirida ou adaptativa. B. Adquirida, ativa, natural, é assim classificada quando o organismo recebe o agente infeccioso desativado por meio de vacinas. C. Adquirida passiva, por exemplo, está relacionada ao fato de o organismo produzir seus anticorpos quando expostos a um agente infeccioso. Letra D. Adquirida ou adaptativa, por sua vez, pode ser ativa quando o organismo produz seus anticorpos. E letra E. Ela é passiva quando o organismo toma parte no processo
produzindo seus próprios anticorpos que irão agir contra determinado antígeno. E aí, qual alternativa vocês acham que está correta? Que informação está correta aí sobre a imunidade? Qual vocês arriscam? Marcou A. D. Que mais, gente? Dividido aí ainda. D, maioria indo de D, né? Então, vamos lá. Qual é a nossa resposta correta? É justamente, muito bem, meu povo, é justamente o item D. Ela pode ser adquirida ou adaptativa, né? Adquirida e adaptativa é a mesma coisa, por sua vez, e ela pode ser ativa quando o organismo produz seus anticorpos. Exatamente, certo? Por que as outras não estão corretas? A letra A está dizendo que a imunidade pode ser somente adquirida ou adaptativa. Não, ela também pode ser inata, né? Lembrando, adquirida ou adaptativa é aquela que a gente desenvolve a partir da produção de anticorpos. E a inata é aquela que a gente nasce já com ela, tá? Então, esses são os dois tipos de imunidade que a gente tem. A letra B está dizendo adquirida ativa natural, é assim classificada quando o organismo recebe o agente infeccioso desativado por meio de vacinas. Quando a gente recebe a vacina, é um tipo de imunização adquirida ativa artificial. Quando é que é adquirida natural? Quando a gente desenvolve a doença, certo? Então, a gente naturalmente produz os anticorpos, certo? Se for através de vacina, é artificial, tá? Letra C, tá errada por quê? Ela está dizendo que a adquirida passiva, por exemplo, está relacionada ao fato de o organismo produzir seus anticorpos quando expostos a um agente infeccioso. De novo, quando a gente produz, quando nós mesmos produzimos os anticorpos, é do tipo adquirida ativa, certo? Passiva é quando nós recebemos os anticorpos já prontos, tá? Ou por via materna, que é a natural, ou pelo uso do soro, que é artificial. E a letra E vai estar errada por quê? Ela é passiva quando o organismo toma parte no processo, produzindo seus próprios anticorpos que irão agir contra determinado antígeno. É praticamente a mesma coisa que o item C está falando, só que com outras palavras, né? Então, aqui, novamente, aqui está dando uma definição de imunização ativa, certo? Então, gente, com isso, eu finalizo a aula de hoje. Vocês têm ainda alguma dúvida antes de eu encerrar? Não, né? Show. Então, qualquer coisa, depois vocês podem me procurar, procurem as estagiárias, né? Eles estão sempre ali, os estagiários, tem os meninos também. Então, procurem qualquer dúvida, né? Se eu não responder na hora, tá? Estamos sempre aí. E aí, aquele lembretezinho de sempre, tá? Revisem o conteúdo, tentem responder as outras questões sozinhos, né? Se a dúvida persistir, estamos aí para ajudar vocês. E muita atenção na hora do envio das atividades, tá, gente? Não esqueçam do nomezinho, do número da atividade lá no caderno. Então, agradeço demais a participação de vocês. E aí eu vou agora mandar o link para vocês da frequência. Só um minutinho. Lilian, se você quiser falar alguma coisa, o Jonathan está aí também, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Só agradecer, Marjorie, só agradecer mesmo pela oportunidade, pela atenção dos meninos, eu sei que é difícil,